Bem-vindos! Eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar sobre um tema que eu amo tanto com vocês, a convite da Central Nutrition. Então, muito obrigada pelo convite e vai ser um prazer falar desse tema aqui com vocês. Então, o que eu escolhi para a gente falar hoje? E eu comecei a aula aqui com uma frase provocativa, né? Uma pergunta. Intestino permeável é ter um cérebro permeável? Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai discutir hoje, e eu vou falar bem dessa questão do eixo intestino-cérebro relacionado ali à microbiota, as nossas emoções, as nossas ações e como esse intestino e cérebro se comunicam. Então, vamos lá. Primeira pergunta, então, leaky gut é leaky brain, né? A gente ouve falar muito sobre essa questão do leaky gut e ter um intestino permeável, e até mesmo os pacientes já vêm com essa demanda, e daí vem esse questionamento se ter um leaky gut é ter também um cérebro permeável. Não sei se você já ouviu falar, mas tem aquele termo que se usa muito sobre ter um brain fog, ou seja, um cérebro como uma névoa ali, um pouco de confusão mental, e alguns estudos já relacionam isso com o intestino permeável, com uma desbiose, com um problema ali na barreira, na estrutura na barreira intestinal. E não fui eu que inventei isso, né? A gente já tem artigos na literatura discutindo o tema, então essa revisão aqui está bem legal do Microorganisms, que ele fala leaky gut, leaky brain, e ele discute um pouco aqui a síndrome do intestino permeável com essa ligação com o nosso cérebro. Então, o que acontece? A gente já sabe, né, bastante, isso está bem claro, essa questão da nossa barreira intestinal. Então, a gente tem aqui, até desse lado as estruturas celulares, uma barreira intestinal adequada, e quando a gente tem o leaky gut, ou seja, alguma perturbação aqui, nessas ligações, nessas células que compõem a barreira intestinal, a gente vai ter uma inflamação maior aqui no intestino, aumento de intolerâncias alimentares, então a gente começa a ficar sensíveis a alguns alimentos que antes não era, e daí vem alguns pacientes questionando, mas Karina, eu nunca fui alérgico a tal alimento, por que agora eu sou? Então tem tudo a ver aqui com o leaky gut, por conta de uma resposta imune alterada, até porque está entrando partículas maiores do que deveria aqui, e isso pode levar até um quadro ser um gatilho para um quadro de autoimune, né? E a gente sabe que tem vários fatores que vão implicar nisso. Então, desde o estresse, a gente vai falar muito sobre estresse hoje, algumas toxinas ambientais ali, né? Contaminação ambiental, a nossa própria dieta, que acho que é um dos fatores principais aqui. Medicamentos, principalmente, a gente fala muito do uso de antibióticos nesse caso, bactérias patogênicas, alguma disfunção de algum órgão, né? Então, por exemplo, até do fígado, que vai receber todas essas toxinas aqui, se o intestino estiver permeável, o fígado acaba sendo sobrecarregado. Mudança de pH, porque daí desregula todo esse ambiente, e daí isso pode ser até uma chance aí para proliferação de cândida, de fungos que já existiam lá no intestino, mas que nesse caso eles estão aumentados. Então, isso vai impactar aqui no cérebro, como está aqui na figura, podendo acarretar uma depressão, uma ansiedade, um déficit de atenção. Na nossa pele, como rosácea, eczema, psoríase, na tireoide, né, provocando até sendo um gatilho para um hipotireoidismo. Não sei se você sabe, mas a tireoide é o órgão que mais responde assim, algum estímulo de muito estresse, então ela vai ser uma das primeiras a desregular. Na própria função intestinal, como constipação, diarreia, doença inflamatória intestinal, até mesmo a síndrome do intestino irritável, que tem muito a ver com o eixo intestino-cérebro, baixa do sistema imune, né, podendo causar algum gripe, resfriado, dor de garganta.
nas articulações, podendo fazer acúmulo de algumas substâncias nas articulações, e isso desencadear ali uma inflamação, e uma fadiga geral, né, causada pela adrenal. Então, o intestino permeável ele vai impactar em todas essas, todo o nosso organismo, né, no nosso sistema. E daí a gente sabe muito bem da barreira intestinal, só que a gente não para pensar que a barreira hematoencefálica, que está ali no cérebro, ela é bem parecida com a barreira intestinal, só que ela é até mais criteriosa, ela é bem mais criteriosa, porque a barreira intestinal ela é para ser um sistema ali de absorção, né? Ela só não pode deixar absorver o que não deve. Mas aqui, essa barreira hematoencefálica, ela é muito criteriosa com o que vai deixar entrar aqui nos capilares que vão irrigar ali nosso cérebro. Então, ela é composta aqui por astrócitos, então tem vários astrócitos aqui. Aqui vocês estão vendo que tem os neurônios. E daí ela vai ter aqui o endotélio, e essas células aqui também que estão aqui como defesa. Então, ela é super criteriosa com o que vai passar, não é qualquer coisa que passa aqui. Só que, se você pode ter um distúrbio ali na barreira intestinal, nada impede que você tenha um distúrbio aqui nessa barreira hematocefálica. E daí, se essa barreira hematocefálica ela fica menos criteriosa, isso pode atrapalhar sem o equilíbrio ali de neurotransmissores e tudo isso, o que vai acontecer? Ser provocado uma inflamação. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui como que uma coisa tem a ver com a outra. Então, a gente pegando aqui nosso intestino, se a gente ampliar, a gente tem aqui uma figura um pouco mais complexa que a anterior, mostrando que a gente tem aqui? As bactérias, que elas ficam, que é a nossa microbiota intestinal, que ela fica sobrenadando essa camada de muco, e aqui a gente vai ter toda a camada de estrutura celular da nossa barreira intestinal, e aqui embaixo a gente vai ter todas as células relacionadas ao sistema imune do intestino, que é o GALT, tá? Então, é tecido linfoidonal associado aqui ao intestino. Então, tudo que essas bactérias fazem aqui, elas podem ir se conectando com receptores que estão nas células intestinais e isso fazer um estímulo ali para o nosso sistema imune. O sistema imune está ligadíssimo aqui o tempo todo para se tem alguma bactéria patogênica, se tem alguma coisa ruim. Tá? Então, isso precisa funcionar bem. Caso alguma estrutura que não esteja bem estruturada direitinho aqui, essa resposta imune vai ser diferente, tá? Porque daí o sistema imune vai ficar mais atacado porque ele está recebendo coisas que teoricamente não são para receber. Lembrando que o intestino, ele é um tecido aqui para ser de absorção, né? Inclusive as vilosidades ali, o objetivo maior é aumentar a área de absorção. Mas como é o nosso primeiro contato com o meio externo, né, do nosso organismo, ele precisa também ser criterioso e por isso que tem um sistema imune muito ligado ali para ver se não vai entrar coisa que não deve. Daí, amplificando ainda mais, a gente, quando olha aquela camada de muco, a gente tem duas camadas de muco. Essa muco mais interna e essa outra camada de muco mais externa. As bactérias, elas ficam aqui, ó, nessa camada mais externa. Essa interna, normalmente vai ficar peptídeos antimicrobianos, a IgA fica bastante aqui, porque ele usa mais como proteção mesmo, é mais livre de bactérias, tá? E daí ele separa, ele fica meio protegendo as células aqui do intestino. Quando vem bactéria para cá, provavelmente é alguma bactéria que já está querendo atacar em nossa célula dendrítica, ela já vai com tudo aqui tomar conta para isso não acontecer, né? Então, para verificar que tipo de bactéria é essa, o que ela está fazendo aqui. Então, elas ficam sobrenadando mais aqui em cima. Se você tem algum distúrbio nessa camada de muco, isso já também, o sistema imune já começa a ficar mais ativado ali. Isso pode ser ruim, porque você pode começar a criar algumas sensibilidades alimentares, uma resposta imune alterada,
ou então se você também não tem uma produção adequada aqui de GA e de coisas que estimulam seu sistema imune, essas bactérias podem começar a chegar aqui e atacar mais facilmente o nosso organismo. Então lembra que aqui, ó, esse azulzinho são as IgAs que vão ficar nessa camada de muco interna e aqui são as bactérias que vão ficar na nossa camada de muco mais externa, que é a maioria que é a nossa microbiota intestinal, onde ela fica. Tem algumas bactérias que elas se alimentam, inclusive, do muco, mas daí elas também estimulam o nosso organismo a produzir mais muco e vira um feedback ali positivo. Quando a gente olha mais ainda profundamente, você já deve ter ouvido falar das tight junctions, que são essas junções aqui, ó, principalmente aqui, que ela vai unir um enterócito ao outro para que essa barreira intestinal fique bem fechadinha. A gente tem tanto as tight junctions como as adesinas, os demossomos, é uma estrutura proteica bem grande, bem complexa ali, para que isso funcione muito bem, para não. Porque se o enterócito fica ali mais afastado do outro, a gente acaba aumentando essa permeabilidade intestinal, porque vai entrar proteínas, ou alimentos, ou toxinas, ou patógenos que não entrariam por via aqui de absorção dessa célula. Daí, quando a gente olha, ó, a tight junction, essa estrutura aqui, que é composta por zonulina, a gente tem as junções de aderência e os demossomos. E daí, então, são várias proteínas que estão participando dessas junções, né, controladas por proteínas transmembranas, e a zonulina é legal destacar porque ela virou um marcador de permeabilidade intestinal. A gente pode fazer a zonulina fecal, por exemplo, e se ela estiver muito aumentada, isso mostra um sinal de permeabilidade intestinal. Por quê? Porque os pesquisadores, foi principalmente quem descobriu isso foi o Alessio Fasano, pesquisador italiano, viu que a zonulina ela é uma proteína de controle. Então, se ela está muito aumentada, ela começa a degradar ali as estruturas do enterócito e fazer essa permeabilidade intestinal. Então, ela virou um marcador ali de permeabilidade intestinal quando ela está muito aumentada. A gente pode fazer isso via fezes com alguns exames. E quando a gente tem a permeabilidade intestinal, foi que eu falei algumas vezes já, quando você, aliás, aqui é quando você ainda não tem, né? Quando você tem um sistema imune adequado e um intestino adequado, você vai comer o alimento, o seu organismo vai reagir normalmente, ele vai ser absorvido aqui, e seu sistema imune vai ter uma resposta normal ali com o alimento. Só que quando a gente tem a permeabilidade intestinal, isso que começa a acontecer. Então, essas estruturas entre os enterócitos começam a ficar danificada, e daí a gente vai absorvendo proteínas, coisas que não eram que foram mal digeridas, que não eram para estar aqui, e daí começa a liberar muitos níveis de antígenos e anticorpos, o sistema imune começa a ter uma resposta muito exacerbada, e daí a gente começa a ter aqueles sintomas clássicos ali de uma sensibilidade alimentar causada por uma permeabilidade alimentar. Não é que você já era alérgico àquele alimento, mas por conta do seu intestino você acabou se tornando. Isso, então, por conta do sistema imune que ele está muito ligado aqui, né? Aqui é só uma figurinha para mostrar, então aqui é o sistema imune inato, desse lado aqui da figura, então mostrando que todas as células que vão atuar, e principalmente a dendrítica, ela é bem estrela aqui do sistema imune inato, que é a nossa primeira defesa, é o sistema imune que a gente já vem assim, que ele é mais imediato, e a gente tem o sistema imune adaptativo, que ele vai criando ali uma memória imunológica, e daí ele começa a criar os anticorpos contra alguma coisa que ele fez a memória, né? Então é um sistema imune ali que vai entrar conforme a gente for se expondo as coisas que ele vai criar essa memória. Por exemplo, aqui de vacina é o que acontece, que a gente cria uma memória imunológica, e esse é o que vai atacar logo ali de cara. E daí tudo isso que acontece, voltando aqui nessa figura, a gente vai criando uma inflamação conforme o tipo de bactéria que você vai ter lá no intestino, conforme as substâncias que essas bactérias estão produzindo, que a gente chama de metabólitos. Então, se
Se tem bactérias mais patogênicas, elas vão produzir metabólitos mais pró-inflamatórios, e até pela estrutura da bactéria, que aquelas bactérias gram-negativas se ligam, tem LPS, se ligam aqui em receptores Toll-like, e isso estimula uma resposta inflamatória também. Então, quando a gente começa a criar uma inflamação, é que a gente pode começar a relacionar essa permeabilidade intestinal também com uma permeabilidade cerebral. Isso porque você vai mandando sinais de inflamação para o seu organismo como um todo, isso pode prejudicar ali e causar uma inflamação cerebral também. Então vamos entender um pouco mais como o cérebro conversa com o intestino. Existem várias rotas, né? Uma das principais rotas é aqui, ó, é o nervo vago. Nervo vago que liga o cérebro com o intestino. Esse nervo vago, ele vai ter, como se diz, receptores ali nas ramificações dele que vão entender tudo que essas bactérias estão fazendo, tudo que seu sistema imune está fazendo. Então ele tem ali receptores que conseguem por exemplo, se tem bactérias que produzem serotonina, esse nervo vago vai ter receptores para isso e o cérebro vai entender isso, tá? E a gente vai ter aqui o eixo, o HPA, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que vai liberar o cortisol, que também tem muito a ver com esse eixo intestino-cérebro, que eu vou explicar bastante para vocês. O sistema imune participa também desse eixo intestino-cérebro, porque, como eu falei, se aumenta a produção de inflamação, isso vai acabar sinalizando ali, não só para o intestino, mas como para o sistema como um todo. E a gente também tem o sistema endócrino, que ele também vai produzir hormônios aqui no intestino, e isso pode acarretar na resposta como um todo. Então, tem vários caminhos de comunicação entre o intestino e o cérebro, e vamos entender melhor cada caminho desse que eu vou explicar hoje aqui para vocês. E daí outra coisa que acontece, então, eu falei das bactérias, mas pode ser por fungos, né? Uma desbiose por fungos, ou até mesmo a alimentação, né? A gente pode desencadear uma resposta mais TH17, ativando aqui fagócitos que vão liberar enzimas mais citocinas mais pró-inflamatórias. Então, seja alimentos mal digeridos, alergênios, micro-organismos ou toxinas, vai desencadear essa resposta. Isso vai atrapalhar, até nesse artigo aqui ele liga isso com os sintomas de intestino irritável. Então, não é o estresse que mata a gente, sim a nossa reação ao estresse que vai impactar no nosso organismo. Então, vamos pensar um pouco como que eu não estou falando nem da nossa reação ao estresse, assim, mental, lógico que isso vai dar respostas também, vai dar estímulos ali para o nosso organismo como um todo, mas eu estou falando até das reações hormonais, às vezes você está estressado e nem sabe, está com cortisol aumentado, e isso está causando uma confusão lá. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é essa resposta ao estresse do nosso organismo. E daí entra o eixo HPA. Então, nessa figura aqui tá bem legal. Deixa eu empurrar minha câmera para cá para vocês verem. Essa figura tá bem legal para explicar isso. Então, o sistema nervoso simpático e a ativação do eixo HPA são os principais componentes de liberação de neurotransmissores e moléculas neuroendócrinas, então, relacionados ao hormônio da resposta ao estresse. Então, quando a gente fala, o eixo HPA, então, aqui o hipotálamo pituitária e adrenal vão fazer tudo isso para secretar cortisol. Então, como o cortisol ele é secretado para que a gente crie uma ação à resposta do estresse. Então, por exemplo, o exemplo clássico ali, se você vê um leão na sua frente, tudo o eixo HPA vai entrar em ação, vai liberar o cortisol para que você saia correndo e não fique ali dando sopa para o leão, tá? Só que isso pode acontecer, isso é bem o sistema de luta ou fuga, mas isso pode acontecer em situações que não tem um leão na frente e que tenha, por exemplo, uma bactéria ruim ali no seu intestino e o seu eixo HPA já entende isso como um perigo, pode acionar toda essa cascata hormonal ali de estresse que você nem percebe, tá? E a resposta ao estresse psicológico, ela vai ser mediada por neurotransmissores, como serotonina, norepinefrina. Então, dependendo da resposta, quando eu falei do leão, você vai liberar mais adrenalina, vai liberar mais norepinefrina,
para que você entre em ação. Só que imagina esse estresse ocorrendo, você parado aqui no computador, e tudo isso acontecendo ali no seu organismo. Então, isso vai gerando um prejuízo e que vai impactar ali no equilíbrio dos seus neurotransmissores e você vai ficar mais estressado, mais mal-humorado. Então, tem tudo a ver. E o eixo HPA, ele vai atuar contra patógenos, seja o leão ou seja uma bactéria ruim dentro do seu intestino. Então, por exemplo, se você tiver um excesso de E. coli, por exemplo, pode produzindo uma resposta inflamatória, então aumentando aquelas citocinas inflamatórias via nervo vago. Isso vai lá para o seu cérebro e daí desencadeia toda essa resposta hormonal, tá? Isso pode virar um ciclo ali constante na rotina do paciente. Então, uma coisa que aconteceu aqui no intestino, lembra do sistema imune, daí vai desencadear uma resposta imune. Aqui, ó, o nervo vago aqui nessa figura tá bem bonitinho, as ramificações, tá vendo? Ligando aqui, então, neurotransmissores, citocinas, tudo que acontece aqui no intestino vai conversar ali com o cérebro. Daí, então, isso aqui está acontecendo no intestino, só que via nervo vago, essa resposta vai para o cérebro vai tentar fazer de tudo para te proteger e liberar o cortisol. Isso pode virar um ciclo vicioso. Então, a partir dessas pesquisas, né, começaram a falar, intestino é o segundo cérebro, e digo mais, se é que não é o primeiro, né, porque muita coisa acontece ali no intestino que vai impactar no nosso cérebro. A gente tem uma resposta tanto do cérebro para o intestino, como do intestino para o cérebro. Então, se você também tem pensamentos muito estressantes, porque sabe que nossos pensamentos também vão desencadear, é a nossa realidade, né? O cérebro não sabe o que é verdade, o que você está pensando, né? Para ele, tudo que você está pensando é uma verdade. E daí isso também pode desencadear estresse ali para a nossa microbiota intestinal. Então, é uma via de mão dupla aqui também, então não dá para falar o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. E essas pesquisas parece que, novidade, intestino conversa com o cérebro, só que já acontece isso, essas pesquisas já acontecem há muito tempo, aqui no século XVIII, essa francesa, ela já tinha visto essa questão da relação do intestino com o cérebro, percebendo que o intestino tinha um sistema nervoso independente do sistema nervoso central. E daí eu adoro essa frase aqui, que o intestino não é Las Vegas, tudo que acontece no seu intestino não vai ficar só no intestino, como vocês já puderam reparar naquele outro slide que eu expliquei um pouco sobre o cortisol. Então, tudo que acontecer lá é fofoqueiro, vai contar para o cérebro, e isso vai desencadear uma série de reações sistêmicas. Gosto muito dessas pesquisas que fizeram em camundongos, então, camundongos germ-free, que quer dizer isso, são aqueles camundongos que são preparados para laboratórios sem microbiota nenhuma, ou seja, eles são de germes free, então sem microbiota. Então, a gente usa isso para pesquisa mesmo, para alguns testes, então eles têm todo um preparo, você entra nesses laboratórios, eles ficam numa gaiola sem contato com o oxigênio para não colonizar nenhuma bactéria no intestino deles. E daí o que eles fizeram? Algumas pesquisas no cérebro desses camundongos, e eles viram que os camundongos germ-free não conseguem se desenvolver normalmente, resulta em muitas alterações neurobiológicas, como ansiedade, eles ficam mais ansiosos, tem uma redução do hipocampo, então o hipocampo ele não consegue se desenvolver adequadamente, redução da mielinização, então toda a ligação ali de neurônios, né, da sinalização sináptica também não acontece tão bem, algumas proteínas também que são ruins ou boas vão acumular diferente ali no nosso cérebro, então eles vão ter uma resposta completamente diferente do que os camundongos que têm uma microbiota intestinal. Então é muito interessante para vocês verem como a microbiota também faz parte ali do nosso desempenho. E daí a microbiota ela vai se comunicar com o sistema nervoso central por principalmente 3 canais, 3 vias. Então, primeira, sistema nervoso.
sistema imune e sistema endócrino. Então, guardem isso que a gente vai olhar cada uma dessas vias de cada vez para vocês entenderem. Cada um desses sistemas vai participar da conversa do cérebro com o intestino, mas de maneira diferente eles vão ter um tempo de ação e um momento de entrar ali em ação diferente também. E tudo isso vai afetar o seu humor. Então vamos começar pelo sistema nervoso. O sistema nervoso, ele repassa a informação para o cérebro usando neurotransmissores. Então serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, são esses os principais neurotransmissores que vão passar essa informação do intestino para o cérebro. Ele é formado pelo encéfalo, medula espinhal e sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso periférico, a gente vai ter somático, simpático, parasimpático e entérico. Eu vou explicar para vocês. Para alcançar uma ótima saúde intestinal, todas essas partes têm que estar funcionando em equilíbrio. Então, vamos lá. Os somáticos são as nossas ações voluntárias. Então, eu vou decidir o que eu vou almoçar hoje, vou decidir o que eu estou falando aqui na aula, decisão de andar, então tudo isso é o somático, tá? Isso já afeta a microbiota dependendo das escolhas do paciente. O simpático é aquele que eu expliquei, de luta ou fuga. Então, lembra do leão, é o que aconteceria se a gente visse um leão lá, mas que não é a única maneira de acionar esse sistema, né? Então, quando o estresse passa o limite, pressiona seu cérebro a agir. O objetivo é para entrar em ação, tensão muscular, os hábitos alimentares são gatilhos para uma inflamação crônica. Então, esse sistema, ele seria para ser acionado somente no momento de luta ou fuga, mas hoje em dia a gente aciona ele de maneira crônica. O parasimpático, que é o melhor de ser ativado, que é o sistema de relaxamento. Então, quando a gente tem um desequilíbrio aqui no parasimpático, o nervo vago também começa a atrapalhar ali, tipo, comer nervosa, comer estressada, ele vai começar a atrapalhar até o peristaltismo e sua digestão, tá? Então, ele é bom da gente conseguir deixar ele ativo, né, para alimentar e criar estado de calma e equilíbrio quando ele está ativado. Então, é bom a gente ativar ele, principalmente nas horas das refeições. E o sistema entérico, que é o sistema nervoso próprio ali do intestino, tá? Então, ele vai se comunicar com o sistema nervoso central, mas ele tem umas regrinhas diferentes ali. A própria microbiota faz parte desse sistema entérico. Segunda rota, sistema imune. O sistema imune, ele vai estar pronto para reagir, para defender contra qualquer patógeno para equilibrar a nossa saúde. Ele vai usar moléculas como proteínas e citoquinas ou citocinas, tanto faz, em resposta para se comunicar. Então, por exemplo, vem uma bactéria, produz, se liga ali no receptor Toll-like 4, que fica no intestino, faz uma resposta inflamatória. Então, essas moléculas da resposta inflamatória que vão se comunicar com o nosso cérebro. Se comunica mais rápido quanto é mais urgente. Então, você pega, tipo, uma salmonela, se você for infectado por uma salmonela, o sistema imune vai dar um jeito de reagir muito rápido. Se você tem uma bactéria que não é infecciosa, mas ela está produzindo essas citocinas pró-inflamatórias, mas ela não é infecciosa, você vai ter uma resposta um pouco mais demorada ali do sistema imune, mais crônica, né? Então, tanto o intestino quanto as bactérias vão poder produzir essas citocinas inflamatórias. Então, toda essa conversa ali vai acontecer dependendo do tipo de bactéria, dependendo de qual sinalização que essa bactéria vai dar ali para o sistema imunológico. As bactérias, elas podem trazer boas notícias ou más notícias, elas vão participar muito ali dessa conversa, né? Então, elas podem produzir citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. Tem bactérias, por exemplo, probióticas, elas têm uma resposta anti-inflamatória, alguns lactobacilos. Agora, algumas proteobactérias vão fazer uma resposta pró-inflamatória. Algumas, dependendo da quantidade que elas estão, elas vão fazer uma resposta mais pró-inflamatória.
Então, elas podem, e algumas podem ir conversar diretamente com o sistema imune, não ter que se conectar a nenhum receptor do intestino, então elas já podem fazer um canal direto ali. Então, causando inflamação das pró-inflamatórias ou diminuindo a inflamação, as anti-inflamatórias. E o sistema endócrino, eles vão monitorar o metabolismo, usam as glândulas que secretam os hormônios, né? Então, o hormônio vai ser o meio de comunicação do sistema endócrino. Eles se comunicam com a corrente sanguínea, mandam sinais para o corpo inteiro. Então, a corrente sanguínea vai levando esses hormônios, mas a gente também pode ter resposta direta lá via nervo vago. Sempre tem essa rota rápida ali via nervo vago. A resposta do sistema endócrino ela é mais lenta do que do imune, do que do nervoso. O nervoso é o mais rápido, aqui o endócrino é o mais lento, mas dura mais esse estímulo do que dos outros sistemas. E aqui voltando para o eixo, aqui está errado, HPA, hipotálamo pituitário adrenal, para mostrar nessa figura, ó, a gente tem aqui nervo vago em vermelhinho, a gente tem aqui o eixo HPA, a gente tem aqui a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, metabólitos pela microbiota que podem se conectar tanto via nervo vago, como outras rotas como via circulação, né, corrente sanguínea e tal. E aqui ó, o sistema endócrino e o sistema imune. Então, as células imunes, para vocês verem como eles se misturam aqui, as células imunes identificam bactérias patogênicas ou benéficas. Daí o hipotálamo ele vai responder sinalizando para as glândulas da pituitária e adrenal para fazer alguma coisa em relação a isso. Quando detectada a inflamação, o eixo HPA secreta o cortisol e os outros hormônios em resposta ao estresse. E isso vai mexer na nossa regulação do nosso humor. Isso pode deixar a gente mais ansioso. O excesso de cortisol pode deixar a gente mais ansioso. Muitas pessoas que têm depressão, algum distúrbio, como ansiedade, podem ter problemas no eixo HPA. Então, eu falei do sistema nervoso, sistema imune, sistema endócrino como vias de comunicação do eixo intestino e cérebro. A gente tem outra também que é bem importante, que é o sistema circulatório, que é intrasanguíneo e linfático, que eles vão transportar, além do nervo vago se conectar com metabólitos produzidos pela nossa microbiota, a gente também tem a via da corrente sanguínea que eles podem transportar esses micro-organismos, ou seja, isso vai ser absorvido, a corrente sanguínea vai transportar e pode chegar ali no cérebro. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são um ótimo exemplo, eles vão se comunicar com o cérebro, as bactérias produtoras de ácidos de cadeia curta são benéficas, né, em geral, então a partir dos pré-bióticos elas vão produzir, vão fermentar e produzir butirato, propionato e acetato, e cada um vai ter uma resposta diferente no nosso cérebro. Existem vários receptores GPR43 e 41 espalhados por todo o intestino, como também em outras células, por exemplo, o adipócito tem esses receptores para ácidos graxos de cadeia curta. Eles vão ter um impacto no nosso humor. Então, por exemplo, o butirato é o mais estudado para melhora de depressão, para melhora do humor. O propionato em excesso, ele pode causar um estresse e está relacionado com comportamento autista. Então, tudo também na microbiota vai depender um pouco da quantidade. Nem sempre aquele metabólito que é bom, se ele for muito em excesso, ele pode atrapalhar, tá? Aqui alguns outros receptores, aqui a gente tem vários receptores para ácidos graxos de cadeia curta, tanto aqui no citoplasma como ativando aqui o núcleo, e o butirato ele faz acetilação e desacetilação de histona, podendo mexer até na nossa expressão de genes, ligando ou desligando alguns genes. Então eles são bem importantes para isso. E essa figura está muito linda, tem aqui nesse paper, que vale a pena vocês pegarem, que mostra todos esses caminhos aqui que eu falei. Então, ó, o sistema imune fazendo toda a resposta imunológica aqui, e isso podendo chegar aqui no cérebro, mudando motivação, humor,
depressão, autismo está relacionado com tudo isso, né? Dependendo de como está funcionando. Sistema endócrino, secretando hormônios e, inclusive, mexendo na regulação do nosso apetite, o PYY, GLP-1, podem nos deixar mais saciado, diminuir um pouco o peristaltismo para sinalizar a saciedade, e pode ir tanto pela circulação como por nervo vago, ó. Então, o verdinho é nervo vago, o vermelhinho é circulação. Então, tem, por exemplo, hormônio, eles podem ir pelas duas vias, sistema imune também, a maioria pode, né? Aqui a resposta é entre ácidos graxos de cadeia curta, que via direta nervo vago, e aqui outros caminhos como a síntese de serotonina, fatores aqui que vão mexer como o BDNF, que é um fator de produção de novos neurônios no nosso cérebro. Então, tudo isso, os ácidos graxos de cadeia curta podem interferir. E vai impactar desde aprendizado, a memória, o humor, a saciedade, tudo isso, sinalizações do intestino para o nosso cérebro. Então, aqui para resumir, eu coloquei 4 rotas, né, do sistema nervoso, que tem vários pontos aqui, lembrando do nervo vago, do sistema endócrino, que é a produção dos hormônios e pode ir via circulação, via nervo vago. Sistema imune está o tempo todo em contato ali com a nossa microbiota intestinal e também vai fofocar ali para o nosso cérebro. E o sistema circulatório, que algumas partículas vão ser absorvidas, como metabólitos, citocinas, e isso pode desencadear uma resposta sistêmica. E aqui uma figurinha com tudo junto. Então, ó, o eixo HPA, aqui então, podendo secretar, né, o cortisol, e isso vai fazer o nosso corpo entrar em ação, vai mexer com o sistema imune, do mesmo jeito que o sistema imune sinaliza tudo isso para produzir cortisol. Aqui a gente tem o metabolismo do triptofano, então, ingerindo o triptofano, às vezes a microbiota ela pode ir para vários caminhos, tanto de produção, ajudar na produção de serotonina aqui no intestino, ou como ir para uma via mais inflamatória, então isso também vai mexer aqui no intestino-cérebro. A via da circulação, né, então circulando ácidos graxos de cadeia curta, neurotransmissores, e aqui o nervo vago, tá vendo que ele tem aqui uma ramificação que ele já vai com algumas respostas diretas. Então, tudo isso vai afetar cognição, aprendizado, humor, emoções e estresse, né? Então, é um mecanismo bem complexo aqui de regulação do nosso estresse. Por isso que eu falei que não é o estresse que mata a gente, sim a nossa reação com ele. Então, às vezes você pode achar que você tá ótimo, mas está acontecendo tudo isso aqui no seu intestino com o cérebro, e isso causando liberação de hormônios, de substâncias que vão te deixar mais ansioso, sem dúvida nenhuma. E a gente entra nesse ciclo aqui de estresse. Então, o estresse, só deixa eu fechar aqui. O estresse aumenta hormônios de estresse, vai aumentar a ansiedade, vai diminuir o sistema imune. Então, o cortisol em excesso diminui a resposta imune. Isso vai deixar seu intestino mais suscetível ao aumento de bactérias como Clostridium, E. coli, proteobactérias, que vai te deixar mais estressado, porque vai ativar ainda mais esse eixo, vai diminuir bactérias boas, como, por exemplo, lactobacillus, e você entra num ciclo de estresse. Então, esse é o ciclo de estresse entre o intestino e cérebro, que é muito comum da gente pegar. Então, aqui é mais uma figura, né, mostrando essa correlação, né, os caminhos, então, nervoso, caminho metabólico, hormonal, imunológico, e as alterações em comportamento, inflamação. Inflamação é bem central dessa resposta, ansiedade, né, essas alterações de humor. Tá bom, Karine, entendi os mecanismos que acontecem, mas o que a gente pode fazer por nós ou pelo nosso paciente na prática clínica para a gente cortar esse ciclo de estresse e melhorar essa desbiose para que isso não possa, não deixe ficar acontecendo? Primeira coisa, turma, tratar leaky gut. Então, como que a gente trata leaky gut? A gente vai ter que trabalhar a inflamação, né? Lembra que eu falei bastante que resposta imune, inflamação. A gente vai ter que trabalhar a barreira intestinal, que é super importante. Então, a gente tem
essa questão da barreira intestinal, que é central ali para tudo. A gente vai ter que ajudar ali no estresse, também não adianta só fazer as coisas de intestino e o paciente continuar com pensamentos muito tóxicos, muito estressados. Ele vai ter que fazer uma meditação, vai ter que fazer alguma coisa que ajude ele nesse sistema. A gente vai ter que diminuir o consumo de álcool, porque vai prejudicar todo o leaky gut, né? Sensibilidades alimentares, se ele já está nessa fase da leaky gut, a gente tem que tomar cuidado aqui com as sensibilidades. Ai, desculpa que eu estava tentando apagar, peraí. Que a gente vai ter que tomar cuidado ali com as sensibilidades alimentares, sem dúvida nenhuma, né? Porque se o paciente já está com um ciclo de estresse, a gente tem que diminuir o consumo de glúten, de leite, nem que seja por uma fase. Peraí que eu estou tentando apagar aqui Eu não treinei essa parte antes. Peraí, deixa eu voltar para o outro slide, que meu mouse saiu do ar, esse que é o problema. Peraí, turma, fiquem aí. Só uma parte tecnológica que eu fui tentar fazer mais didático e parece que meu mouse travou. Não, então eu só estou indo para frente. O que mais que a gente faz para tratar leaky gut? Peraí. Corta. Eu não estou conseguindo voltar o slide porque o meu mouse saiu. Mas daí vamos seguindo, para a gente não perder o fio da meada do raciocínio. Então, a gente tem que diminuir todos os alimentos alergênicos, o álcool, ensinar esse paciente a meditar, a conseguir ter ali uma resposta interessante, né, de controle do estresse. Peraí que eu não estou conseguindo mesmo, meu mouse agora travou. Peraí, turma. O mouse travou, ele não vai nem para frente nem para trás, tudo porque... Deixa eu fazer assim. Pronto, assim foi. Porque aquele outro slide é importante. Voltando aqui. Consumo de polifenóis. Por que polifenóis? Porque os polifenóis, eles são importantes também como pré-bióticos. Sabia que hoje em dia a gente considera os polifenóis como pré-bióticos, então eles também vão ajudar ali no equilíbrio da nossa microbiota intestinal. E o consumo de fibras, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter o consumo de fibras para ajudar ali na melhora da microbiota intestinal, como a gente fazer um tratamento ali, né, de pré-bióticos é super importante. Então, tudo isso para a barreira intestinal é fundamental. Daí, eu sempre gosto desse slide que eu falei que era importante, eu sempre gosto de colocar aqui os pontos, porque muitas pessoas acham que tratar leaky gut é só colocar um probiótico. E aqui estão todos os pontos que eu gosto de raciocinar na minha prática clínica, que são importantes para a gente entender. Então, a alimentação, obviamente, é fundamental, então diminuir os alergênicos, talvez por um período tirar a lectina para diminuir a resposta imune, inflamação, fazer uma dieta low FODMAP se for um paciente com intestino irritável. Então, tudo isso é importante. A gente tem que olhar a microbiota, então, colocando os probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos, né? Hoje em dia a gente já tem até o butirato como suplemento. Sempre olhar a nossa digestão, que é super importante, então, estimular com ou enzimas, ou chás digestivos, mesmo a mastigação, que já é uma coisa super importante. O controle do estresse, então, como eu falei anteriormente, uma terapia, a meditação vão auxiliar ali no tratamento do intestino. Melhora da barreira, que a gente pode colocar glutamina, glicina, suporte anti-inflamatório, beta-glucana, super importante para o sistema imune, então também vão auxiliar ali na barreira intestinal. E relacionar com a genética do hospedeiro, porque a gente tem algumas particularidades genéticas aqui que vão mexer com o intestino, como, por exemplo, genes de intolerância à lactose, o FUT2, que é um gene importante aqui para a camada de muco, para adesão de micro-organismos. O HR também é um outro gene que está sendo bem estudado relacionado à desbiose, tá? Então, a gente tem que juntar tudo isso para tratar um leaky gut.
Então vamos começar pelas estratégias da barreira intestinal e sistema imune. Então, glicina é um fundamental que a gente encontra no colágeno, ou pode fazer a glicina isolada, ela vai ser utilizada como um substrato para formação de glutationa e também energia para o enterócito, para a célula intestinal se refazer. Glutamina, pelo mesmo motivo, ela vai dar energia ali para o enterócito. O zinco ele tem uma participação no sistema imune e na cicatrização, então é como se fosse que aquele intestino estivesse machucado mesmo, né? Estratégias para melhora de uma bactéria que chama Akkermansia, que ela fica sobrenadando ali no muco e ela participa ali do muco, então isso pode ajudar. Ativos anti-inflamatórios como cúrcuma, própolis, Boswellia serrata, unha de gato, gengibre, que a gente pode incluir, inclusive na própria alimentação. Quercetina, que ajuda na diminuição da histamina. A beta-glucana, eu sou super fã, que ela vai estimular o sistema imune e também servir como um pré-biótico e evitar os alergênicos que a gente já falou. Daí eu trouxe aqui um pouquinho da beta-glucana, então ela é um polissacarídeo que ela pode ser encontrada na parede celular de algumas bactérias, leveduras ou fungos, e são feitas de moléculas de glicose, né? Então, polissacarídeo unida por ligações de beta-glicosídicas, tá? Então, essa estruturinha aqui da beta-glucana. Ela vai ter um efeito imunomodulador, principalmente as que são extraídas de fungo ou leveduras, elas são mais eficazes. Mas a gente também tem beta-glucana na aveia, no trigo, em alguns cogumelos, lentilha também. E elas podem interagir diretamente com o sistema imune via células M ou ser fonte de probiótico, né? Ser um pré-biótico para os probióticos consumirem, que também vai atuar no sistema imune com a produção de ácidos graxos de cadeia curta a partir dela. E tem alguns estudos que mostram uma resposta antiviral. Então, por exemplo, aqui você tem a beta-glucana, ela já vai atuar aqui direto no sistema imune, ou você vai ter ela, as bactérias vão fermentar e vão produzir aqui ácidos graxos de cadeia curta e também dar essa resposta imune. Tem essas duas vias. E daí eu quis sinalizar aqui o Guardian, que ele traz a glicina, que eu falei que é super importante para a barreira, a glutamina, então já tem a combinação das duas, tem a beta-glucana de levedura, 250 miligramas, que é uma dose bem legal já para o sistema imune, o extrato da própria levedura, do Saccharomyces cerevisiae, a goma cassia, que é um pré-biótico, ela é uma fibra solúvel que ela vai auxiliar ali como um pré-biótico também, e além de regular o funcionamento intestinal, tanto em diarreia quanto em intestino mais preso, aí ela não tem efeito colateral de fermentação exagerada. O zinco, que ele vai participar da cicatrização, o ácido ascórbico também, que é a vitamina C, porque ela vai tanto ser também uma ajudante ali do colágeno, como também atuando em sistema imune, e a vitamina D, que é fundamental para o nosso sistema imune e para a saúde intestinal. Então, já é um suplemento que tem todos aqueles que eu falei. Daí você pode colocar isso e pensar se tem a necessidade ou não de conciliar com um probiótico, por exemplo. Eu trouxe aqui um conceito de psicobiótico, que quando a gente fala de intestino e cérebro eu acho bem importante, que são as bactérias que já foram comprovadas que vão ter algum efeito de melhora ali em depressão, em algumas desordens neuros, né? Então essas bactérias vão ter que ter uma função ali, ou em ansiedade, ou em depressão, ou em alguma doença neurodegenerativa. Então, em 2013, foi definido como organismo vivo que, quando ingerido em quantidades adequadas, produz algum efeito na saúde dos pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas. Então, ele nada mais do que um probiótico, mas direcionado ali para essas desordens psiquiátricas. Classe de probióticos que são capazes de produzir e levar substâncias neuroativas, como, por exemplo, GABA, serotonina, dopamina, que vão atuar no eixo intestino-cérebro. Então, são as mesmas bactérias que vocês já conhecem, algumas cepas específicas que têm comprovação
de produção de serotonina, ou de GABA, ou de oxitocina, dependendo da bactéria, vai ser um neurotransmissor. Vão ter efeito antidepressivo e ansiolítico, e normalmente são os lactobacilos e bifidobactérias mesmo. Então, já tem vários artigos mostrando, né, que essa modulação neuroimune pela microbiota é capaz de trazer melhora em várias doenças neurodegenerativas, como autismo, como doença de Parkinson, Alzheimer e tal. E esse artigo, eu gostei muito dele, que ele traz algumas ações específicas de cada bactéria. Então, por exemplo, o Lactobacillus reuteri, ele via nervo vago, então via nervo vago, ele aumenta, faz produção de oxitocina, e então vai ajudar essa oxitocina a ir lá para o cérebro e vai aumentar os níveis de oxitocina, daí vai melhorar a sociabilidade, a empatia, então uma bactéria bem importante, o reuteri. Lactobacillus raminosus, ele já foi estudado que aumenta o GABA, então o GABA é aquele neurotransmissor de relaxamento, também via nervo vago. Diminui estresse, diminui ansiedade, e então ele ajuda ali no relaxamento, então isso é até legal para colocar antes de dormir para o paciente. Bifidobacterium longo NCC 3001, ela tem essa cepa específica, ela aumenta o BDNF, aquele fator de proliferação ali de neurônios que eu falei, via nervo vago, que também vai ajudar em diminuir a ansiedade e essa excitabilidade de neurônios. O Bacteroidetes fragilis, essa bactéria não é uma probiótica, a gente não vai achar no mercado, mas também alguns estudos mostraram que ela diminui essa substância, que vai melhorar a ansiedade e comportamento mais de ansiedade em camundongos. E os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente viu que a beta-glucana pode produzir, que a goma-cássea pode produzir, a partir da fermentação bacteriana, vai diminuir estresse e ansiedade e a inflamação, né? E vai diminuir neuroinflamação. Aqui já pode ser também via nervo vago, mas como pode ser via corrente sanguínea. E daí, quando a gente fala de psicobiótico terapia, eu gosto desse conceito que não são só as bactérias, não basta dar só um psicobiótico, né? Mas a gente tem que incluir o simbiótico, né? Que são os pré-bióticos, como eu falei, muito da goma-cássia quanto da beta-glucana, alguns pós-bióticos, que são os produtos das bactérias, né? Então, ou a gente estimula ou pode já dar direto. Alguns pré-bióticos, alimentos também fermentados que vão contribuir. Então, as leveduras entram bem aqui nessa questão dos fermentados. E daí existe uma pirâmide aqui, a pirâmide do tratamento psicobiótico, né, da terapia, e daí falam para a gente comer mais vegetais, as castanhas, antioxidantes como berries, peixes, e fica bem legal aqui que eles colocam como 4 os alimentos fermentados, então leveduras ou próprios legumes, iogurtes fermentados para quem pode consumir. Então, estimular de novo a gente consumir esses alimentos fermentados como saúde intestinal e tratamento de leaky gut. E daí, assim, para finalizar, para a gente não esquecer também da gente controlar a nossa ansiedade, né, e ensinar isso ao nosso paciente. Então, sempre lembrar de voltar para o presente, aproveitar a vida a cada momento, nem que sejam os momentos mais simples, nunca perder as esperanças, aprender com os nossos erros e fracassos que são comuns, a gente só tem que tirar lições daí, não ficar derrotado a partir disso. Tudo vai ter um tempo para acontecer, não adianta a gente querer forçar, igual a natureza, né? Se é outono, não vai florescer e a gente tem que respeitar que isso vai acontecer só na época que tem que acontecer. Aceitar tudo que está acontecendo em volta, até mesmo as nossas falhas. Sempre focar no positivo e aceitar o ritmo natural da vida. E no futuro, tenho certeza que os psiquiatras vão ficar mais atentos e cuidadosos com a importância da microbiota intestinal
não só para o sistema digestivo, mas também para o estado mental do paciente, porque vocês viram a importância ali de cuidar da nossa microbiota para a gente ter uma sanidade mental. Queria aproveitar e convidar vocês para um congresso que é 100% online, chama Microbiota Club, só sobre microbiota intestinal, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de agosto desse ano. Então, são 2 dias intensos ali de palestras com palestrantes internacionais só sobre microbiota intestinal. Então, espero vocês lá. Para quem curte o tema, vai ter muita novidade. E quem quiser me seguir aqui nas redes sociais, no Instagram, Karina Lassal, @Karina Lassal, eu coloco bastante coisa lá. Também dúvidas no meu e-mail, fiquem super à vontade. E o canal no Telegram, às vezes eu deixo alguns artigos lá para vocês. Muito obrigada pela participação, pela presença aqui de vocês e a atenção. Muito obrigada, Central Nutrition, pelo convite. Adorei poder dar essa aula para vocês. E até a próxima.